Luiz Barsi Filho. O rei dos dividendos. A saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Introdução. A introdução do livro é assinada por Luiz Barsi, filha do Luiz Barsi, e já começa com emoção. Foram 18 meses de conversas, entrevistas e até lágrimas para dar vida a essa autobiografia. Luiz lembra que, apesar de toda a fortuna, Barsi sempre foi um homem simples, tanto na fala quanto na forma de viver. Nunca ligou para luxo, mas sempre fez questão de ensinar que qualquer pessoa pode mudar de vida investindo com inteligência. Ela conta como era crescer com um pai obcecado por ações, mas não pelo dinheiro em si, e sim pelo propósito de ajudar os outros a se libertarem financeiramente. Enquanto outras crianças ouviam "te amo", ela ouvia: "o papai está ajudando pessoas a investirem melhor". Barsi não queria ser um pai rico com uma filha mimada. Ele queria ensinar o valor do tempo, do trabalho e, claro, do dinheiro. E fez isso desde cedo. No aniversário de 5 anos da filha, em vez de presente caro, ele deu um baú cheio de moedas de 25 centavos. Ela achou que era ouro. E aprendeu uma lição que levou para a vida inteira: guardar, juntar e conquistar. Mais do que um bilionário da Bolsa, Luiz Barsi é retratado como um homem que viveu o que prega: acreditar no poder dos juros compostos, ignorar modismos do mercado e investir com paciência em boas empresas pagadoras de dividendos. E se tem uma frase que resume tudo o que essa introdução entrega, é essa: com paciência e disciplina, é impossível perder dinheiro com ações. Capítulo 1 – O menino do quintalão. Eu nunca tive a expectativa de ser um homem rico. Tudo que eu queria, na verdade, era nunca mais voltar à pobreza de onde vim. É com essa frase direta e poderosa que Luiz Barsi abre o primeiro capítulo da sua história. E acredite, ela já diz muita coisa. Barsi cresceu em um Brasil onde pobreza não era romantizada. Era dura, crua, sem poesia. Ele perdeu o pai com pouco mais de 1 ano de idade. E a partir daí foi criado apenas pela mãe, uma mulher batalhadora que fazia de tudo para garantir o mínimo dentro de um cortiço, no bairro do Brás, em São Paulo. Esse lugar, chamado carinhosamente de quintalão, era um amontoado de famílias vivendo em quartos minúsculos, dividindo banheiros e lutando diariamente pela sobrevivência. Mas foi ali que a base de tudo começou. Infância difícil, lições valiosas. Mesmo com todas as dificuldades, a mãe de Barsi sempre fez questão de manter a dignidade, e acima de tudo, de investir na educação do filho. Ele cresceu rodeado de mulheres trabalhadoras, enquanto os homens estavam fora, e desde cedo aprendeu que o trabalho era a única alternativa possível. As memórias dele incluem bolas furadas por vizinhos mal-humorados, galinhas sequestradas no telhado, e castigos daqueles que a gente não esquece. Mas no meio disso tudo, também havia muito carinho, disciplina e uma lição constante: dar valor ao que se tem. Primeiros trabalhos e o começo do espírito empreendedor. Ainda criança, ele começou a ajudar a mãe vendendo uvas passas no cinema onde ela trabalhava. Depois virou baleiro e mais tarde engraxate. E sabe o que ele fazia com o dinheiro? Entregava tudo para a mãe. "Posso te ver remendado, mas nunca rasgado", ela dizia. Ele não passava fome, mas também não tinha luxo nenhum. Doce, só via de longe. Sonhos, só os possíveis. Mas o pouco que tinha era tratado com gratidão e respeito. Mensagem central do capítulo. Barsi deixa claro que não foi a ambição por riqueza que o moveu, foi o medo de voltar para a miséria. A pobreza não o inspirou, ela o pressionou. Essa realidade dura se tornou o combustível que mais tarde o levaria a estudar, trabalhar, economizar e eventualmente investir para nunca mais depender de ninguém. O menino do quintalão não tinha brinquedos caros, nem mesada, nem conforto. Mas tinha algo mais poderoso: a noção de que só com esforço, estudo e disciplina se constrói um futuro diferente. Esse capítulo mostra que por trás do bilionário da Bolsa, existe um garoto humilde que só queria dar uma vida melhor para a mãe, e conseguiu muito mais do que isso. Capítulo 2 – O contabilista. Eu já sabia o que uma ação representava. O menino do quintalão cresceu. E agora, o foco era um só: estudar para vencer a pobreza. Mesmo com todas as limitações financeiras, a mãe de Luiz Barsi nunca abriu mão dos estudos do filho. Ela dizia: "Eu não pude estudar, mas você pode." E ele levou isso a sério. Só podia trabalhar fora do horário da escola ou nos fins de semana, e foi assim que se formou com excelência em contabilidade e economia. Estudo de dia, trabalho à noite, ou vice-versa. Barsi começou como office boy,
depois passou para emissor de notas fiscais, até conseguir seu primeiro emprego com carteira assinada em um escritório de contabilidade. Durante o dia trabalhava. À noite, estudava. Nos fins de semana, ajudava a mãe ou fazia bicos. Tudo isso para pagar os próprios estudos e manter a casa em pé. Ele frequentou boas escolas, teve professores renomados e aprendeu a analisar balanços e interpretar demonstrações financeiras ainda jovem, o que viria a ser essencial no futuro como investidor. O contador que virou professor. Barsi se destacou tanto na área contábil que logo começou a dar aulas. E mais do que ensinar teoria, ele queria formar mentes. Um dos métodos dele era simples e genial. Dizia aos alunos que abririam uma empresa juntos e perguntava por onde começar. Assim, ensinava o básico da contabilidade de forma prática, clara e envolvente. Ele acreditava que ensinar era uma forma de retribuir o que aprendeu com tanto esforço. E mais, era uma maneira de mostrar que o conhecimento é o ativo mais valioso que alguém pode acumular. O primeiro contato real com o mundo dos negócios. Como auditor, Barsi passou a visitar diversas empresas. Lá, observava os números, conversava com os donos e começava a entender o que fazia uma empresa dar certo, ou quebrar. Foi nesse ambiente que ele teve seu primeiro clique sobre o poder dos dividendos. Ele percebeu que ser sócio de uma boa empresa, mesmo com poucas ações, era muito mais vantajoso do que ser apenas empregado. Mensagem central do capítulo. Eu não tinha dinheiro para abrir uma empresa, mas descobri que podia me tornar sócio de uma, comprando ações. A ideia era simples e poderosa: acumular participações em boas empresas, receber dividendos e viver deles. Mas naquele momento, Barsi ainda não era um investidor. Ele era um cara comum, com 4 filhos pequenos, recém-separado, e voltando a morar com a mãe. Mesmo assim, já carregava na mente o modelo que iria transformar sua vida, e a de muitos outros brasileiros depois. Neste capítulo, Luiz Barsi mostra que não é preciso nascer no berço de ouro para entender de dinheiro. Basta ter vontade de aprender, disciplina para trabalhar e coragem para pensar diferente. O menino do cortiço agora era professor, contador e economista, e estava pronto para dar o próximo passo: investir em ações com estratégia e visão de longo prazo. Capítulo 3 – O investidor iniciante. Eu não tinha gana de enriquecer. A frase pode até surpreender, mas resume bem o início da jornada de Luiz Barsi como investidor. Ele não começou buscando riqueza. Começou buscando sobrevivência com dignidade. Corbeille, a Bolsa Raiz. O cenário era a antiga Corbeille, um salão em formato de cesto, onde se realizavam os pregões da Bolsa de Valores de São Paulo nos anos 60. Um lugar barulhento, cheio de corretores gritando ordens de compra e venda, com cotações escritas à mão em lousas. Era ali, naquele ambiente caótico e vibrante, que Barsi começava a observar tudo com atenção. Ainda sem poder operar por conta própria, ele ficava à margem do círculo, aprendendo e comprando pequenas quantidades de ações com a ajuda de um operador. Ele não tinha capital. Tinha conhecimento e uma ideia fixa: usar o mercado para melhorar de vida, sem jamais depender da sorte ou do governo. A lógica dos dividendos. Barsi não queria comprar ação para ficar rico rápido. Ele queria comprar boas empresas, guardar as ações, e viver dos dividendos que elas pagavam com o tempo. Simples assim. Enquanto muita gente só via a bolsa como um lugar de aposta, ele já enxergava como um mecanismo para se tornar sócio de grandes empresas e ter renda passiva pro resto da vida. Ações não eram modinha. Naquela época, o mercado de capitais ainda engatinhava no Brasil. A maioria dos negócios na bolsa envolvia títulos públicos. Pouca gente entendia o valor das ações. Com a criação de incentivos fiscais e regulamentações novas, esse cenário começou a mudar, e Barsi já estava lá, estudando tudo. Mensagem central do capítulo. A pessoa não precisa ser rica para comprar ações. Mas ela pode ficar rica se comprar as ações certas, com disciplina e visão de longo prazo. Barsi não teve sorte. Teve estratégia. E começou pequeno, como todo mundo. Fechamento narrado. O capítulo mostra o nascimento de uma filosofia que guiaria a vida inteira de Barsi: investir com regularidade. Focar em empresas sólidas que pagam dividendos. E nunca vender boas ações. Ali começava a surgir o rei dos dividendos, mas ele ainda era só mais um cara batalhador tentando vencer na vida.
Capítulo 4. O sócio de corretora. Luiz Barsi já não era mais só um observador da bolsa. Agora ele estava dentro do jogo e pronto para ir além. Neste capítulo, a gente vê o Barsi deixando de ser apenas investidor iniciante para se tornar sócio de corretora. O mercado em transformação. Nos anos 60, o Brasil passava por grandes reformas no sistema financeiro. A bolsa ainda era um ambiente analógico, mas começava a se profissionalizar. O governo criou o Sistema Financeiro Nacional, regulamentou o mercado de capitais e transformou os antigos corretores vitalícios em sociedades corretoras. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras grandes corretoras brasileiras, como a famosa Magliano, a número 1. E adivinha quem estava de olho nisso tudo? Sim, Barsi. De cliente a dono. A essa altura, ele já frequentava a bolsa com frequência, operava seus próprios papéis e observava tudo com a precisão de um auditor experiente. Até que surgiu a oportunidade, se tornar sócio de uma corretora. Mesmo com pouco dinheiro, ele sabia que era uma chance única. Participar de dentro do sistema, aprender como tudo funcionava e, principalmente, ajudar a popularizar o investimento em ações entre pessoas comuns, como ele mesmo havia sido. Mais que negócios, missão. Barsi nunca foi só mais um operador de mercado. Ele sempre teve a missão de democratizar o acesso à bolsa. Na corretora, ele atendia clientes, orientava investidores e começou a formar uma base sólida de conhecimento prático, lidando com o emocional dos clientes com crises, com pânicos e euforias. Ali, ele começou a consolidar sua filosofia de investimento baseada em fundamentos, paciência e dividendos. Mensagem central do capítulo. Enquanto todo mundo queria ganhar dinheiro com especulação, eu queria montar uma carteira que pagasse dividendos todos os meses. E esse é o ponto. Barsi não surfava modas. Ele construía patrimônio com visão de longo prazo. Fechamento narrado. Neste capítulo, a gente vê o Barsi sair da arquibancada e entrar no campo. Ele virou sócio de corretora não por vaidade, mas por estratégia. Era o próximo passo lógico de quem queria conhecer o mercado por dentro e, acima de tudo, ajudar outras pessoas a prosperarem com ações. Foi ali que ele começou a ganhar autoridade e respeito, e plantou as sementes do império que ainda estava por vir. Capítulo 5. O equilibrista. Luiz Barsi nunca teve medo de trabalho. Mas nesse capítulo, a palavra-chave é outra: equilíbrio. E não estamos falando de uma vida tranquila. Estamos falando de equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. Enquanto tocava suas atividades na corretora, Barsi também era professor, auditor, economista e pai de 4 filhos. Tinha acabado de sair de um casamento e estava de volta à casa da mãe. Era uma rotina intensa, sem descanso. Mas ele seguia com disciplina e foco. Seu dia começava cedo e terminava à tarde. Dava aula à noite. Trabalhava na corretora de dia. E ainda encontrava tempo para estudar os balanços das empresas em casa. Muita gente ao redor dizia que ele estava exagerando. Mas ele sabia que estava construindo algo maior. A vida financeira não era fácil. Mesmo trabalhando muito, o dinheiro ainda era contado. Afinal, Barsi investia praticamente tudo o que ganhava. Não gastava com supérfluos. Não tinha carro. Não fazia viagens. Mas estava montando sua carteira de ações com paciência. Ele acreditava firmemente que um dia poderia viver da renda gerada por essas empresas. E, mais do que isso, acreditava que isso daria liberdade real para ele e para sua família. No meio dessa rotina puxada, ele começou a aplicar a seguinte lógica: trabalhar duro agora, para colher os frutos no futuro. Era a fórmula do esforço concentrado com paciência esticada. Um equilíbrio raro. Esse capítulo mostra como Barsi conciliava tudo: família, trabalho, estudo, investimentos. Não era fácil. Mas ele nunca buscou facilidade. Buscou constância. E foi isso que o diferenciou da maioria. A mensagem que fica aqui é clara. Enquanto muitos sonham com riqueza imediata, Barsi construiu sua liberdade devagar, com base sólida. E mesmo diante das dificuldades da vida, nunca parou de investir. Nunca se desviou do plano. Ele tinha clareza de onde queria chegar. Esse é o verdadeiro significado do equilibrista. Um homem comum, com uma estratégia firme e a capacidade de manter tudo funcionando ao mesmo tempo. O mais impressionante é que, mesmo sem luxo ou ostentação, ele já se sentia rico. Rico de propósito. Rico de visão. Porque para ele, liberdade sempre valeu mais do que aparência. Capítulo 6. O teórico. Luiz Barsi já tinha uma vida financeira organizada.
Conseguia sustentar os filhos. Ajudava a mãe. E mantinha uma rotina intensa entre corretora, consultorias e investimentos. Mas um pensamento o incomodava. Ele tinha medo. Não da crise. Não da bolsa. Mas de um dia envelhecer e voltar a ser pobre. Foi aí que surgiu uma pergunta. Será que a aposentadoria do governo seria suficiente para manter sua dignidade no futuro? A resposta, para ele, era clara. Não. Mesmo jovem, Barsi já pensava como velho. E isso fez correr atrás de alternativas. Ele começou a estudar profundamente a Previdência brasileira. Leu leis. Estudou estatísticas. E percebeu que o modelo do INPS, o antecessor do INSS, era insustentável. Foi então que ele teve um estalo. Se o governo não conseguiria garantir a aposentadoria das pessoas, talvez as empresas pudessem. Mas não do jeito tradicional. E sim por meio dos dividendos pagos aos acionistas. Nascia ali a base da sua filosofia. A ideia de montar uma carteira previdenciária com ações. Uma carteira feita para gerar renda. Mês após mês. Ano após ano. Ele escreveu um pequeno livro. Chamou de Ações Garantem o Futuro. Era simples, direto e recheado de lógica. Com cálculos e projeções mostrando que, com paciência e disciplina, era possível se aposentar com dividendos. Essa obra foi distribuída gratuitamente por ele. Não buscava lucro com o livro. Queria espalhar uma ideia. Queria mostrar que o brasileiro comum poderia se libertar da dependência do Estado. Barsi se tornou um verdadeiro teórico do mercado de ações. Mas não daqueles distantes da prática. Ele vivia o que escrevia. Investia como defendia. E mostrava, com números, que sua tese era viável. O mais curioso é que, mesmo sendo reconhecido como especialista, suas ideias foram ignoradas por figuras importantes da época. Se não veio da USP, não tem valor, ouviu de um executivo do governo. Mas ele não desistiu. Seguiu seu caminho. E anos depois, esse mesmo executivo reconheceu que Barsi estava certo. Esse capítulo mostra o nascimento da sua convicção mais profunda. De que as ações são, sim, um instrumento de previdência. E que o verdadeiro investidor deve pensar no longo prazo. Com visão de dono. Com mentalidade de renda. Para Barsi, uma boa aposentadoria não vem do Estado. Vem da sua capacidade de se tornar sócio de empresas que compartilham seus lucros. Capítulo 7. O milionário. Luiz Barsi atinge um ponto decisivo em sua trajetória. Neste capítulo, ele já se destaca não apenas como investidor, mas como um verdadeiro milionário. Após anos de trabalho árduo, disciplina e estudo, ele começa a ver os resultados concretos de suas escolhas. Sua carteira de ações cresce de forma consistente e os dividendos passam a representar uma renda significativa. Barsi entende que o sucesso não vem da sorte, mas da persistência e de decisões bem fundamentadas. Ele celebra os pequenos passos que o aproximaram de sua meta de liberdade financeira. O que antes era apenas um sonho distante torna-se realidade graças à aplicação de métodos tradicionais e à paciência. Ao mesmo tempo, ele continua investindo em seu próprio conhecimento e repassando suas experiências a outros. Neste estágio, ser milionário não é apenas uma questão de patrimônio, mas de mentalidade e propósito. Barsi demonstra que o verdadeiro sucesso financeiro está na continuidade e na geração constante de renda através dos dividendos. O capítulo enfatiza que, com foco e planejamento, qualquer um pode transformar sua realidade financeira. Capítulo 8. O aposentado. Luiz Barsi sempre teve um objetivo claro: viver bem na aposentadoria. Ele sabia que depender apenas da previdência pública não seria suficiente. Por isso, desde cedo, planejou uma estratégia para garantir sua renda no futuro. Barsi construiu uma carteira sólida de ações que pagam dividendos regularmente. Essa carteira funcionava como uma verdadeira aposentadoria financeira. Ele não precisava mais depender de salário ou benefícios governamentais. O dinheiro vinha direto das empresas das quais era sócio. Esse estilo de vida permitiu que ele mantivesse sua independência e dignidade. Mesmo aposentado, Barsi continuava ativo nos investimentos e nos estudos do mercado. Para ele, a aposentadoria não era sinônimo de parar de aprender ou trabalhar.
Era, sim, o momento de colher os frutos do planejamento e da disciplina de toda uma vida. Ele mostrava que qualquer pessoa, com paciência e conhecimento, pode garantir uma aposentadoria tranquila e segura. O segredo está em investir consistentemente em empresas sólidas que distribuem lucros. Esse capítulo reforça a importância de pensar no longo prazo, de não esperar que o governo cuide do seu futuro financeiro, e de construir, com disciplina, uma fonte de renda própria que dure para sempre. Capítulo 9 – A Raposa. Luiz Barsi sempre foi um investidor atento e estratégico. Mas no capítulo A Raposa, ele revela uma característica essencial para quem quer vencer no mercado financeiro: a astúcia. Ele compara o investidor ao animal conhecido por sua esperteza. Não basta ser forte ou rápido. É preciso ser inteligente e cuidadoso. Barsi conta que aprendeu a observar o mercado como uma raposa observa seu entorno. Estudar o comportamento das empresas, os ciclos econômicos e até mesmo o comportamento dos outros investidores. Ele sabia que muitos agem por impulso ou por emoção. E que essa impulsividade abre oportunidades para quem tem paciência e estratégia. Barsi defende que o investidor deve ser desconfiado das modas do mercado. Deve analisar cada decisão com calma e racionalidade. Assim, evita armadilhas e minimiza riscos. O capítulo também ressalta a importância de aprender com os erros. A raposa é cuidadosa, mas não tem medo de tentar. E cada experiência, boa ou ruim, é uma lição para o futuro. Essa astúcia, combinada com disciplina e conhecimento, foi uma das chaves para o sucesso de Barsi. Ele mostra que, para ser um investidor vencedor, não basta a sorte. É preciso ser esperto. Capítulo 10 – O crítico da agiotagem. Luiz Barsi sempre teve uma visão crítica sobre o uso do crédito fácil e das dívidas. No capítulo O crítico da agiotagem, ele explica como o endividamento pode ser uma armadilha perigosa para quem busca liberdade financeira. Barsi não condena o crédito em si, mas alerta contra o uso irresponsável de empréstimos e financiamentos com juros altos. Ele chama a atenção para a chamada agiotagem moderna, onde pessoas acabam pagando taxas exorbitantes e se prendem a dívidas impagáveis. Para ele, a agiotagem é um dos maiores inimigos do investidor consciente. Porque enquanto se paga juros altos, o dinheiro deixa de ser investido e multiplicado. E o tempo, que é um aliado poderoso, é desperdiçado. Barsi defende o hábito da disciplina financeira e do planejamento. Para evitar entrar no ciclo vicioso das dívidas, o ideal é viver dentro das próprias possibilidades, guardar dinheiro e investir com calma e paciência. Ele também critica a cultura do consumo imediato e do querer tudo agora. Para Barsi, quem busca a riqueza verdadeira entende que o sucesso financeiro é construído devagar, sem atalhos. Esse capítulo é um alerta para todos que desejam construir patrimônio. Evite dívidas desnecessárias e foque em fazer o dinheiro trabalhar para você. Capítulo 11 – O investidor protegido. Luiz Barsi entende que investir no mercado de ações exige cuidado e proteção. No capítulo O Investidor Protegido, ele fala sobre como minimizar riscos e preservar o patrimônio. Barsi recomenda diversificar os investimentos para evitar prejuízos significativos. Ele alerta que colocar todo o dinheiro em uma única empresa ou setor é perigoso. A diversificação é uma estratégia para proteger o investidor das oscilações do mercado. Além disso, ele enfatiza a importância de conhecer profundamente as empresas em que investe. Entender seus balanços, histórico e potencial de crescimento é fundamental para tomar decisões seguras. O investidor protegido também evita entrar em pânico nas crises. Ele mantém a calma e aproveita as oportunidades que surgem durante as quedas do mercado. Barsi reforça que a proteção não significa medo, mas sim inteligência na gestão dos investimentos. Ter uma carteira equilibrada, sólida e bem planejada é o caminho para garantir a segurança financeira. Esse capítulo é um convite para investir com sabedoria e cautela. Assim, o investidor protege seu futuro e cresce de forma sustentável. Capítulo 12 – O consultor. Luiz Barsi não é apenas um investidor de sucesso. Ele também é um consultor dedicado e comprometido. No capítulo O Consultor, ele compartilha sua experiência em ajudar outras pessoas a alcançarem a liberdade financeira. Barsi acredita que o conhecimento deve ser compartilhado. Para ele, investir sozinho pode ser difícil e solitário. Mas com orientação adequada, os resultados são muito melhores.
Ele já auxiliou amigos, familiares e investidores iniciantes a entenderem o mercado, mostrando que é possível investir com segurança e consistência. O papel do consultor, para Barsi, vai além da técnica. É também inspirar confiança e motivar as pessoas a mudarem suas vidas financeiras. Barsi destaca a importância de personalizar as recomendações. Cada pessoa tem objetivos, perfil e limites diferentes. E um bom consultor sabe respeitar isso. Esse capítulo mostra o lado generoso e pedagógico de Luiz Barsi. Ele não guarda conhecimento para si. Quer que o maior número possível de pessoas se beneficie do mercado de ações. Capítulo 13. O investidor exposto. Luiz Barsi reconhece que investir envolve riscos. No capítulo O Investidor Exposto, ele fala sobre os momentos em que o investidor fica vulnerável. Esses momentos acontecem quando se assume posições sem o devido conhecimento, ou quando as emoções dominam as decisões. Barsi alerta para o perigo de seguir dicas sem análise. Comprar ações por impulso ou por influência pode levar a prejuízos. O investidor exposto está aberto a erros, fraudes e armadilhas do mercado. Por isso, ele reforça a necessidade de estudar e entender onde está colocando o dinheiro. Além disso, ele destaca que o investidor deve estar preparado para enfrentar quedas e volatilidade, mas sempre com uma estratégia clara para minimizar riscos. Esse capítulo é um alerta para a importância da preparação e do controle emocional. Para proteger seu patrimônio, o investidor precisa agir com cautela e conhecimento. Capítulo 14. O visitador. Luiz Barsi conta que, durante sua trajetória, fez diversas visitas a empresas nas quais investia. No capítulo O Visitador, ele relata como essas visitas ajudaram a entender melhor os negócios. Para Barsi, visitar as empresas é uma forma prática de conhecer seus processos, gestores e cultura. Ele acreditava que estar próximo da empresa traz segurança ao investidor. Durante essas visitas, ele observava detalhes que não estavam nos relatórios financeiros. Conversava com funcionários e diretores, e assim formava uma opinião mais concreta sobre o potencial da empresa. Essas experiências reforçaram a importância de não investir no escuro. Saber como a empresa funciona é fundamental para tomar decisões acertadas. Barsi também destaca que essas visitas são uma forma de respeito ao investidor. Demonstrar interesse e proximidade mostra comprometimento com o crescimento da empresa. Esse capítulo é um convite para que o investidor saia do papel passivo. Busque conhecimento de forma ativa e participe da vida das empresas das quais é sócio. Capítulo 15. O homem de família. Luiz Barsi valoriza profundamente sua família. No capítulo O Homem de Família, ele revela como o apoio dos seus entes queridos foi fundamental para sua trajetória. Barsi fala da importância de ter uma base sólida em casa. Uma família unida traz segurança e equilíbrio para enfrentar os desafios do mercado financeiro. Ele conta que, mesmo diante das dificuldades, sempre buscou manter o diálogo aberto com a esposa e os filhos. Explicava suas decisões e envolvia a família nos planos futuros. Além disso, Barsi destaca que o exemplo que ele dá em casa é uma forma de ensinar educação financeira às próximas gerações. Ele acredita que passar esse conhecimento é um legado importante. O homem de família sabe que o sucesso pessoal não vale nada sem harmonia e apoio em casa. E que o verdadeiro patrimônio não está só nas ações, mas também no amor e na união familiar. Esse capítulo mostra o lado humano de Luiz Barsi, um homem que construiu sua riqueza, mas nunca perdeu de vista o que realmente importa. Capítulo 16. O investidor inoxidável. Luiz Barsi é conhecido pela sua resistência e perseverança no mercado financeiro. No capítulo O Investidor Inoxidável, ele conta como sua disciplina o manteve firme diante de crises e dificuldades. Barsi explica que o investidor deve ser resiliente. Não pode deixar que as quedas e as oscilações do mercado abalem suas convicções. É preciso manter o foco no longo prazo. Ele lembra que muitos investidores desistem nos momentos difíceis, mas quem permanece firme colhe os frutos da paciência e da estratégia. Além disso, Barsi enfatiza a importância de aprender com os erros. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. O investidor inoxidável é aquele que não enferruja diante dos problemas. Ele se adapta, evolui e continua investindo com sabedoria. Esse capítulo inspira o leitor a cultivar a força interior necessária para vencer no mercado. Ser inoxidável é ser constante, disciplinado e focado no que realmente importa. Capítulo 17. O guerreiro.
Eu sou observador atento e leitor de tudo que diz respeito à gestão empresarial. Como tal, estou longe de me definir como um colecionador de fracassos, afirma Barsi. Ele se interessa profundamente pela economia e seus impactos na saúde das empresas. Barsi reconhece que nem tudo no mercado funciona como esperado, até mesmo para os investidores mais experientes. Em abril de 2012, por exemplo, ele se recorda de ter lido nos jornais que a empresa de telecomunicações Oi pagaria 2 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. O comunicado foi feito durante um evento para investidores, referente ao exercício do ano anterior. No entanto, logo depois, a Oi revisou o valor para 800 milhões de reais. Barsi havia comprado ações da empresa, seduzido pelo anúncio inicial, e se sentiu lesado com a mudança. Ele considerou a revisão como uma manobra da empresa, que prejudicou os acionistas minoritários. Esse episódio motivou a desenvolver uma postura de guerreiro no mercado de ações, buscando sempre lutar por seus direitos como acionista. Barsi enfatiza a importância de um investidor se posicionar ativamente e não aceitar passivamente as decisões das empresas que prejudicam seus interesses. Capítulo 18. O Turrão. Barsi compartilha um episódio em que se descreve como turrão por sua teimosia em relação a seguros de carro. Ele nunca teve seguro para seus veículos, desde o primeiro carro nos anos 1960. Em uma viagem para Gramado, Barsi sofreu um acidente em Laguna, Santa Catarina, danificando sua caminhonete. O funileiro estimou o conserto em cerca de 20 mil reais e perguntou se Barsi tinha seguro. Barsi revelou que não tinha e nunca teve, por não confiar nas seguradoras. Apesar do alto custo, Barsi decidiu consertar o veículo, demonstrando sua teimosia e apego ao bem material. Capítulo 19. O louco dos dividendos. Barsi relembra que, ao longo de sua trajetória como investidor, muitas vezes comprou ações por valores mínimos. Ele confiava que esses papéis estavam baratos e não refletiam o verdadeiro patrimônio da empresa. E, com paciência, aguardava que sua percepção se concretizasse, mesmo sendo chamado de doido por muitos, especialmente no início. No entanto, Barsi também era estratégico. Se ele identificasse uma oportunidade de adquirir papéis ainda melhores para sua carteira, vendia os que possuía e partia para as novas aquisições. Essa estratégia só foi possível porque ele tinha critérios claros e aprendeu a controlar a ansiedade, comprando ações de forma gradual e esperando o momento certo. Barsi explica um conceito importante para os investidores, o ex-dividendo. Ele detalha como o preço das ações é ajustado para baixo após o pagamento de dividendos e compartilha sua experiência com ações da Klabin nos anos 1970. Naquela época, a Klabin anunciou uma bonificação de 200% além dos dividendos, e Barsi foi pessoalmente à sede da empresa para dar entrada nos papéis e receber seus proventos. Barsi aproveita o capítulo para reforçar sua filosofia de investimento em ações de empresas sólidas, que pagam bons dividendos, como forma de garantir o futuro financeiro. Ele critica a mentalidade de muitos investidores que buscam segurança em investimentos de renda fixa, com baixos rendimentos, e alerta para os riscos das criptomoedas. Capítulo 20. O polemista. Neste capítulo, Barsi compartilha sua visão sobre o mercado financeiro e sua postura crítica em relação a algumas práticas comuns. Ele se autodenomina polemista por não hesitar em expressar suas opiniões, mesmo que controversas. Barsi critica a forte influência da poupança no Brasil, que, segundo ele, concorre com o desenvolvimento do mercado de capitais. Ele argumenta que a poupança oferece rendimentos baixos e não protege o investidor da inflação, enquanto as ações de empresas sólidas pagam dividendos mais atraentes. O autor também questiona a eficácia dos fundos de investimento vendidos por instituições financeiras, alegando que as taxas de remuneração são baixas e muitos investidores perdem dinheiro para a inflação. Barsi defende a ideia de que, no mercado de capitais, só há duas categorias de investidores que ganham dinheiro: aqueles que compram ações e as guardam, e os controladores das empresas. Ele desencoraja a especulação e incentiva os investidores a pensarem como pequenos donos de um grande negócio ao comprar ações. Capítulo 21. O filósofo. Neste capítulo, Barsi reflete sobre sua trajetória e a crescente atenção que vem recebendo, o que o surpreende, considerando a desigualdade social no Brasil. Ele se descreve como alguém que vê oportunidades em crises e compartilha sua filosofia sobre dinheiro e investimentos. Barsi afirma que existem, em sua visão,
Duas categorias de investidores bem-sucedidos no mercado de capitais: aqueles que compram ações e as mantêm a longo prazo, e os controladores das empresas. Ele critica a especulação e os fundos de investimento, argumentando que muitos especuladores perdem dinheiro e que as taxas de remuneração dos fundos são baixas. O autor encoraja os investidores a pensarem como pequenos donos de um grande negócio ao comprar ações, enfatizando que investir na bolsa é uma forma de empreender. Ele expressa sua admiração por empreendedores, mas defende a ideia de também ser parceiro de grandes empresas através do investimento em ações. Conclusão. Ao longo desta autobiografia, mergulhamos na fascinante trajetória de Luiz Barsi Filho, um homem que desafiou as probabilidades e construiu um legado no mercado de ações brasileiro. Sua história é um testemunho do poder da disciplina, da paciência e de uma filosofia de investimento focada no longo prazo e na geração de renda passiva por meio de dividendos. Barsi nos ensina que o mercado de ações não é um jogo de azar, mas sim um terreno fértil para aqueles que se dispõem a estudar, analisar e investir com sabedoria. Ele nos mostra que é possível prosperar investindo em empresas sólidas, com bons fundamentos históricos de distribuição de dividendos, construindo assim um futuro financeiro mais seguro e independente. Mais do que um manual de investimentos, este livro é uma inspiração. É a prova de que, com determinação e foco, é possível transformar a própria realidade e alcançar a tão almejada liberdade financeira. Que a jornada de Luiz Barsi Filho continue a inspirar e guiar todos aqueles que buscam construir um futuro próspero no mercado de capitais.